Vamos lá então, pessoal, retomando, segunda aula sobre Thomas Hobbes. Na primeira aula nós falamos só sobre contratualismo e agora vamos falar efetivamente, vamos entrar na teoria de Thomas Hobbes. Vamos lá então, pessoal. Thomas Hobbes, nascido em 1588, falecido em 1679, um brevíssimo contexto histórico. Lembre-se sempre, antes de estudar autores, é extremamente importante vocês conhecerem pelo menos um pouco sobre o contexto histórico de cada autor, tá? Esse contexto histórico ajuda a gente a compreender melhor as teorias e as intenções dessas teorias desses autores, ok? Como eu já venho falando há muito tempo para vocês, ninguém acorda um belo dia e diz, vou escrever uma teoria do Estado. Não, tá? Na maioria das vezes, nós temos aí motivações de natureza econômica, política, social, e essas motivações ajudam muito a compreender a teoria dos autores, ok? Qual que é o contexto do Hobbes, então? Note que o Hobbes já está naquele período que nós conhecemos como o período da modernidade, tá? Então, a teoria dele tem um grau e um nível de sofisticação bem mais relevante se comparado a autores de épocas anteriores, tá? Não estou dizendo que ele é melhor que outros ou não, tá? Não é isso. Cada época tem suas luzes e suas trevas. Mas é que o modo de compreensão é um modo que é diferente. É diferente, tá? Então, Thomas Hobbes é um autor inglês, tá? Ele vive no contexto da Inglaterra. Ele foi um autor extremamente importante para a filosofia, para a política e também para nós do direito, ok? As principais obras, os principais livros escritos por Thomas Hobbes que nos interessam é o livro O Cidadão, de 1642, e a obra-prima O Leviatã, de 1651, ok? O livro Leviatã, pessoal, dando aqui um testemunho próprio, é um dos livros que eu considero mais brilhantes que eu tive o prazer de ler sobre teoria do Estado e teoria política. O estilo de escrita, os recursos retóricos, o modo de trazer os raciocínios e as ideias do Leviatã, no livro Leviatã, é simplesmente, na minha modesta opinião, brilhante, tá? O livro Leviatã de Hobbes, ele nos ensina a argumentar, ele nos ensina a escrever de um modo extremamente convincente. Mesmo você não concordando em absolutamente nada do ponto de vista ideológico com o que o Hobbes está escrevendo, a forma que ele tem de escrever, os recursos estilísticos que ele usa, acabam te convencendo de coisas que você até tem medo de pensar. Então, é um livro sensacional. Eu recomendo muito que quem puder leia pelo menos alguns capítulos, tá? Eu não li o livro Leviatã completo, todo ele, tá? Devo ter lido aí uns 70%, mas é uma grande obra-prima, eu recomendo muito. Ele nos ensina a argumentar e a escrever, tá? Então, quem puder, leia. Eu acho que consegue baixar na internet. Dá para comprar o livro também, que não acredito que seja tão caro não, ok? O contexto histórico, então, do Hobbes é basicamente a primeira fase ali da Revolução Inglesa, tá? Por uma questão de tempo, pessoal, eu não vou recapitular aqui do ponto de vista histórico o que foi a Revolução Inglesa, tá? Para isso, eu remeto vocês aqui a dar um pulo nesse link aqui, Brasil Escola, que é um resumão, bem resumão, que fala sobre a Revolução Inglesa. Eu recomendo vocês darem uma lida ali para entenderem o contexto da obra de Thomas Hobbes, ok? Então vamos seguir, vamos falar da teoria em si. Primeiro ponto importante é a gente analisar qual que é a concepção antropológica que Thomas Hobbes parte para desenvolver a teoria dele, tá? Essa concepção antropológica também existia em Maquiavel. Lembra nas aulas de Maquiavel, quando nós falamos que a perspectiva que o Maquiavel tinha do ser humano é que era um ser humano voltado às suas paixões individuais,
predominantemente egoísta e que só faria o bem público se fosse obrigado a fazer. Isso é uma concepção antropológica que, de alguma forma, o Maquiavel constrói a teoria dele a partir dessa base, dessa visão de ser humano. Tá? O Thomas Hobbes também, ele vai desenvolver a teoria política dele com base em um modelo de ser humano. Tá? Ou seja, ele parte do ser humano para chegar à instituição Estado. Isso é interessante. É interessante porque vai mostrar várias características do pensamento dele, mas, sobretudo, a característica de que o Estado é um fenômeno humano, demasiado humano, diria Nietzsche. Ou seja, não é um ente metafísico que veio do céu, não. Então, antes do Hobbes construir e chegar na teoria política, ele parte de uma teoria de base. Como ele entende o ser humano. Tá? E isso é extremamente importante, está diretamente relacionado com a justificação do Estado. Thomas Hobbes vai dizer o seguinte: a finalidade da existência humana é a felicidade. Você tem uma visão de mundo, eu tenho uma visão do mundo, mas o que nos identifica enquanto seres humanos é que você e eu queremos ser felizes. Claro, esse conceito de felicidade vai variar muito de cada um de nós. Mas, de certa forma, o ser humano, de regra, ele acaba tendo um conceito de felicidade muito próximo um dos outros. Tá? Então, aquilo que nos une é: nós queremos ser felizes. A finalidade da existência humana é a felicidade. E o que é, basicamente, a felicidade? A felicidade é a conquista, a apropriação e a manutenção de objetos de desejo. Esses objetos podem ser bens corpóreos, um carro, uma casa, ações de uma determinada empresa, um tênis, uma calça, uma moto, um óculos, sei lá. Esses objetos de desejo podem ser posições sociais, títulos acadêmicos, um doutorado, um pós-doutorado, uma posição social, por exemplo, ser síndico do condomínio, ser presidente da associação de bairros, da associação comercial, da OAB. E também a felicidade também está na conquista de pessoas. Tá? As pessoas também são objetos de desejo, talvez um dos mais importantes objetos de desejo. Então, ser feliz é buscar, conquistar, se apropriar e manter os objetos de desejo que nos fazem felizes. Tá? Portanto, é possível dizer que a felicidade é um contínuo progresso do desejo, até o dia que nós vamos morrer. Ou seja, nós, desde pequeno, desde criança, nós desejamos continuamente objetos de apropriação que nos trazem felicidade. Isso é humano, isso não é feio nem bonito. Isso é humano. É uma característica própria nossa. Ok? Beleza, e qual o problema disso? Tá? Para alcançar os objetos de desejo e, sobretudo, para mantê-los, o homem precisa de poder. Quanto mais conquista de objetos, posições, pessoas, mais nós precisamos de poder. Tá? E é um argumento extremamente interessante, porque aqui o poder ele não é um fim em si mesmo. O ser humano não busca poder por querer ter poder. O ser humano, de regra, ele busca poder não como um fim em si mesmo, mas como um meio para manter e conquistar aqueles objetos, posições que fazem ele feliz. Então, a busca do poder não é um fim em si mesmo. O poder é um meio para que se garanta e se mantenha os objetos de desejo que foram conquistados. Ok? Espero que esteja me acompanhando até aqui. Então, note como o poder ele não é um fim em si mesmo, mas um meio para a manutenção desses objetos que nos fazem felizes.
E isso, pessoal, nós não estamos falando de uma pessoa mal intencionada, má. Não. Você faz isso e eu faço isso também. Porque você quer ser feliz e eu também quero ser. Então você corre atrás dos objetos de desejo que lhe interessam. Para conquistar e para manter esses objetos, você vai buscar sempre tentar uma certa forma de poder. Ok? O poder, portanto, é um meio e não um fim em si mesmo. Qual que é o problema de tudo isso, então, professor? Se você está dizendo que isso é humano, é natural e não tem nada de feio. Tá? O problema é o seguinte, na visão de Thomas Hobbes, essa busca desenfreada por objetos de desejo, que nos leva também a uma busca cada vez mais por poder, na ausência de um poder político superior, ela vai nos levar a uma autodestruição. É essa a lógica do Hobbes. Então, dessa busca desenfreada por poder, na ausência de um poder político superior comum, gera-se o antagonismo, a inimizade e a guerra de todos contra todos. Por quê? Nessa busca por objetos de desejo, em algum momento, o meu interesse vai se chocar com o seu interesse. Muito embora sejamos pessoas boas, mas em algum momento o meu interesse vai se chocar com o seu interesse. Esse choque de interesses, se nós não tivermos alguém a recorrer para resolver esse conflito, eu vou ter que entrar em guerra com você e você vai ter que entrar em guerra comigo. Agora, multiplica essa guerra individual por bilhões de pessoas. A vida humana, então, será uma guerra de todos contra todos. Mas, repito, o problema aqui não está na busca por objetos de desejo e na busca por poder para manter esses objetos. Para Hobbes, isso não é um mal. O grande problema é essa busca por objetos de desejo, essa busca por poder, na ausência de um poder político superior comum. Beleza? Esse é o problema. Estão conseguindo entender onde ele quer chegar? Pois bem, item 2. O estado de natureza. O estado de natureza, na visão do Thomas Hobbes, é justamente esse estado de guerra de todos contra todos. E na perspectiva de Hobbes, ele vai ter algumas características. Tá? Primeiro, o Hobbes ele vai se contrapor à ideia aristotélica do homem enquanto um animal político. Isso aqui eu peço que vocês perguntem e se aprofundem com o professor Paulo de filosofia, mas sinteticamente, na visão de Aristóteles, filósofo grego lá da antiguidade, o homem, o ser humano, teria uma propensão por viver em comunidades políticas. O Hobbes destrói essa lógica e diz que não, na verdade o homem não tem nenhuma propensão em querer viver em comunidades políticas, muito pelo contrário. Tá? Os homens receiam e têm medo recíproco uns dos outros. Tá? Segunda característica importante, o estado de natureza decorre de uma condição inata do homem, a busca e a conservação da felicidade. Isso é próprio do ser humano. E não tem nada de ruim nisso. Ok? Porém, há a ausência de um poder político superior comum. Aqui está o grande problema, pessoal. Aqui onde eu marquei. O grande problema na visão do Hobbes não é essa condição natural do homem de busca pela felicidade. Não, isso é próprio nosso. O problema é essa busca por felicidade na ausência de um poder político superior comum. Por conta da ausência desse poder político, nós certamente viveremos numa guerra constante de homem contra homem, que nada mais é do que um medo constante de morte violenta. Por quê? Porque nós não temos um poder político superior a quem recorrer.
Isso no estado de natureza, antes do contrato, tá? No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, nós temos direito de fazer tudo o que bem entendermos. Nós temos direito a todas as coisas, justamente porque podemos viver livremente através dos nossos desejos e arbítrios. Alguém de vocês pode falar, porra, professor, mas isso é bom, eu faço o que eu quero. Eu vivo segundo o meu próprio arbítrio. Beleza, isso é bom. Se você morasse numa ilha e não vivesse com mais ninguém. Por quê? Em algum momento, esse seu arbítrio, esse seu desejo vai me incomodar. Em algum momento vai me incomodar. Porque nós não temos a mesma concepção de vida e de felicidade. O teu som alto do funk, uma hora vai me incomodar. O meu som alto de rock, uma hora vai te incomodar. Isso é uma metáfora, tá? Para vocês entenderem. Ok? Então, viver segundo apenas os nossos arbítrios, isso não tem nada a ver com liberdade. Isso, muito pelo contrário, é o caos. Beleza? No estado de natureza, não há lei, não há injustiça, justamente porque não há um padrão a se seguir. Não há como distinguir o que é meu do que é seu, ou seja, não há ideia de um conceito de propriedade, tá? Justamente porque não tem leis definindo o que é meu e o que é seu. Nós vivemos segundo apenas o bom senso, tá? E o bom senso, como diz Descartes, é a característica mais democrática que todos os seres humanos têm. Ou seja, eu acho que eu tenho suficiente bom senso e você acha que tem suficientemente bom senso. Não é possível, no estado de natureza, a indústria, o comércio, as artes. No estado de natureza, então, a vida humana é bruta, breve, solitária e sórdida. Por quê? É uma vida que representa uma guerra de todos contra todos. Ok? O estado de natureza, portanto, na visão de Hobbes, conduz à nossa autodestruição. A destruição da sociedade e do ser humano enquanto sociedade e ser humano. Tá, professor, e para que serve esse inferno que você está descrevendo? Qual que é a funcionalidade teórica desse estado de natureza? De que o Hobbes imaginou um inferno desse na Terra? O estado de natureza, pessoal, ele serve, na verdade, como um referencial lógico para justificar o estado civil. Ou seja, em termos bem didáticos e até simplórios, não tem como você dizer que uma coisa é boa se você não sabe antes o que é uma coisa ruim. O referencial do bom precisa ter o referencial do mal. Tá? Não tem como eu dizer que essa água é boa se eu não sei o que é uma água ruim. Entendem? Não tem como o Hobbes justificar o Estado civil como algo, aspas, bom, que na visão dele não é nada bom, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, se antes a gente não tem uma visão daquilo que seja ruim. Então, o estado de natureza serve, de certa forma, como um referencial lógico para justificar o estado civil. Referencial lógico de uma passagem de algo que era insuportável para algo que será suportável. O estado de natureza não é uma situação hipotética, nem uma situação real, mas ele representa apenas toda aquela circunstância onde não há um poder político superior comum para garantir a ordem. E aqui é uma peculiaridade interessante do pensamento do Hobbes. No pensamento do Hobbes, o estado de natureza ele não existe historicamente. Professor, quando que aconteceu isso aí? Não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Da mesma forma que o contrato, na teoria de Thomas Hobbes, o estado de natureza é uma
metáfora. É uma situação de um referencial lógico. Ele não é uma situação histórica, concreta. Não dá para dizer, para a gente afirmar que o estado de natureza que ele está falando é a Idade Média. Não, não é. Não é. Lembre-se que o Hobbes está querendo fazer uma teoria política baseada naqueles ditames das ciências exatas, matemáticas. Ele quer construir uma teoria política onde as conclusões podem ser universalizadas. Então, esse estado de natureza não é Brasil, China, Japão, Alemanha, não. É simplesmente um esquema mental teórico, tá? E a sua funcionalidade é justamente esse referencial lógico para justificar o estado civil. Para ir para uma situação suportável, eu tenho que antes entender qual que é a situação insuportável. O estado de natureza, portanto, é apenas uma metáfora. Não que ele não possa vir a existir na prática. Ele pode. Ele pode muito bem vir a existir na prática. Sempre quando não existir um poder político superior comum para garantir a ordem. Quer dizer, então, que haverá estado de natureza sempre quando não existir um estado civil. Ou seja, um poder político superior comum que garanta a ordem. Sempre quando não há esse poder político superior comum, nós estaremos, sim, em uma situação de estado de natureza. E no estado de natureza, vale sempre a lei do mais forte. Tá? Olha só, nessas circunstâncias de uma guerra de todos contra todos, onde todos podem fazer o que quiser, todos têm direito a todas as coisas, inclusive aos corpos dos outros, né? Não há lei, não há injustiça, não há como distinguir o meu, o teu, não é possível. Indústria, comércio, artes, é uma vida breve, solitária. O que vale então nesse estado de natureza? A lei do mais forte. Se eu não tenho a quem me socorrer, vale a lei daquele que for o mais forte. Não necessariamente em compleição física, mas pode ser em habilidade intelectual também. Mas enfim, no estado de natureza, a única lei que existe é a lei do mais forte. Beleza? Até aqui de boas, tranquilos? Ok. Então, caracterizamos esse estado de natureza. Vamos agora falar da justificação do estado civil. A justificação do estado civil, pessoal, se explica pelo dever, marque, dever, pelo dever de abandonar o insuportável estado de natureza. Nós, seres humanos, enquanto um dever inato de ser humano, nós temos, é um dever, nós temos que abandonar este insuportável estado de natureza. Ou seja, o convívio humano, a cultura e a própria civilização somente será possível se houver um poder superior capaz de proteger o homem do próprio homem. A instituição do Estado, então, ou seja, desse poder superior, não é algo que nos coage externamente. A instituição do Estado não é um presente dos alienígenas do passado. A instituição do Estado decorre do direito natural. A instituição do Estado decorre da lei natural. Ou seja, é algo racional. É algo universalizável, justamente porque é racional. Ou seja, os homens instituem o Estado tendo em vista o instinto natural de preservação. Isso é direito natural. Tá? Ou seja, o que é a lei natural? O que é o direito natural? São todas aquelas regras,
são todos aqueles mandamentos, são todas aquelas máximas que ninguém precisa dizer para a gente. Nós conseguimos chegar a essas conclusões apenas através do bom uso da nossa razão. Vou dar alguns exemplos fáceis de entender, tá? Não tem como eu... A gente pode trazer aqui um exemplo. Precisa estar escrito em algum lugar que não é correto prejudicar o próximo. Precisa estar isso em algum artigo de uma lei? Precisa estar especificado em algum lugar dizendo que eu não posso agir de modo que essa minha ação vá prejudicar uma outra pessoa? Não. Apenas com o nosso uso da razão a gente consegue entender que não é correto, não é ético prejudicar uma outra pessoa. Ok? Então, é mais ou menos essa lógica. O direito natural são aquelas regras de conduta que a gente pode chegar independentemente de elas estarem escritas em algum lugar. Porque nós chegamos a ela apenas com o bom uso da nossa razão. Ok? Então, voltando. A instituição do Estado, esse poder superior, decorre do próprio direito natural. Ou seja, deixar o insuportável estado de natureza é algo que decorre do nosso próprio instinto natural de preservação. Isso é racional. O ser humano pode estar na situação mais vulnerável e mais complexa que ele vai sempre lutar pela sua vida. Olha o momento histórico que nós estamos vivendo, tá? De sacrifícios impensáveis, a coisa de 1, 2 meses. Em homenagem de quê? Em homenagem da nossa própria sobrevivência. Tá? Algumas pessoas estão aí deixando de trabalhar, deixando de receber salários, deixando de pagar a escola, porque elas precisam sobreviver. Tá? Então, esse instinto de sobrevivência, ele não é apenas um instinto irracional. Ele é um instinto racional de manutenção da própria espécie. Tá? Ou seja, então, deixar o estado de natureza não é simplesmente algo que decorre dos deuses. Deixar o estado de natureza e instituir o estado civil é uma obrigação racional e decorre do direito natural, da lei natural, ok? E aí o Hobbes coloca 3 leis naturais, que eu coloquei propositadamente em branco para você assistir essa aulinha chata, ok? Basicamente, nós temos aqui 3 leis naturais. Dentro da teoria dele, ele escreve isso no livro Leviatã. Tá? A obrigação geral é o instinto natural de preservação. No entanto, ele faz aqui um alinhamento entre 3 leis naturais. A primeira lei natural, anota aí. A primeira lei natural, que nós podemos descobrir ela pelo bom uso da razão, é de que cada ser humano precisa, racionalmente, do ponto de vista racional, viver e buscar sempre a paz. Isso é racional. Ninguém vive em guerra. A guerra não produz vida, muito pelo contrário. A guerra produz só morte e destruição. Então é racional, tá? Que, pela primeira lei natural, os seres humanos, eu, vocês, busquem sempre a manutenção e a garantia da paz. Beleza? Segunda lei natural. Tá? Segunda lei natural. Tanto a segunda quanto a terceira lei natural, pessoal, vão funcionar como meios para se atingir a primeira lei natural. Então, tanto a segunda quanto a terceira lei natural vão funcionar como meios para se atingir a primeira lei natural. A primeira lei natural é a busca e a manutenção da paz. A segunda lei natural. Como que eu busco e mantenho a paz? Aí vem a segunda lei natural. Eu só vou ter paz se eu, Maurício, renunciar
o meu direito natural a tudo fazer. Eu só vou atingir a paz, que é a primeira lei natural, se eu e você também renunciar por completo à minha liberdade, ou seja, ao meu direito a viver segundo os meus caprichos e interesses. A primeira lei natural, que é a paz, só será obtida através da segunda lei natural, que é a minha e a sua renúncia ao direito a tudo fazer. Porque se eu tenho direito a tudo fazer e você tem direito a tudo fazer, nós entraremos logo, logo em uma guerra de todos contra todos. A terceira e última lei natural. Terceira e última lei natural. Anota aí no seu material. A terceira e última lei natural é o dever racional de cumprir os pactos, as promessas que nós fazemos. Então, olha lá. Primeira lei natural, a busca e a manutenção da paz. A busca e a manutenção da paz só será possível se, segundo a lei natural, eu e você abrirmos mão do nosso direito de autogoverno e também se eu e você cumprirmos os pactos que nós celebramos. Se nós abrirmos mão do nosso direito de autogoverno ilimitado, se eu e você cumprirmos os pactos, os contratos que nós celebramos, nós teremos paz. Então, deixar o estado de natureza decorre de um instinto natural, racional de preservação. Mas também decorre da busca pela paz, da renúncia do direito de autogoverno, que é ilimitado, e também da garantia de cumprimento dos nossos pactos. Ok? Não se esqueçam que a segunda e a terceira lei natural funcionam como meios para se atingir a primeira lei natural. Ou seja, crianças, a instituição do Estado é uma exigência natural da razão humana. Os indivíduos encontram nele, o Estado, a proteção que jamais terão no estado de natureza. Os indivíduos encontram no Estado justamente aquele poder político superior comum, que é o poder soberano. Ou seja, conclusões. O Estado Civil decorre da livre vontade dos indivíduos, ele não é uma imposição dos alienígenas do passado. O Estado decorre da vontade dos indivíduos e é uma vontade racional, que é o nosso instinto de preservação. Terceira conclusão. Esse Estado é um ente artificial. Ou seja, ele existe. Mas se ele é artificial, ele pode deixar de existir. Tá? Então, são três conclusões importantes da instituição do Estado. O Estado decorre da livre vontade dos indivíduos, o Estado decorre de uma opção racional e o Estado é um ente artificial. Nós criamos ele. Ele não surgiu do nada. O Estado. Não. Ele é um produto da nossa vontade racional. Se ele é um produto, ele é artificial. No estado de natureza, o homem se defende por si mesmo, que seria a autotutela. Já no estado civil, como eu renunciei meu direito de autogoverno, segundo a lei natural, tá? O homem renuncia sua autotutela, transferindo esse direito a outra pessoa, o Estado. Essa transferência decorre justamente do desejo racional de sobrevivência. Temos então o seguinte esquema.
um estado de natureza insuportável, que é a guerra de todos contra todos, que nós temos o dever de abandoná-lo por meio do contrato político originário, e é esse contrato político originário que ele vai servir como divisor de águas entre o abandono do estado de natureza e a instituição do Estado Civil, também denominado o Leviatã. Ok? Beleza até aqui? Vou fazer um breve intervalo aqui e a gente volta com o contrato político originário. Beleza? Até daqui a pouco. Um abraço.